A medicina começou a dar os seus primeiros passos como ciência lá na Grécia, juntamente aos experimentos de Hipócrates, por volta de 2.500 anos atrás. Mas durante todo o seu percurso rumo ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de suas técnicas, os médicos da Idade Média acabaram tendo de enfrentar grandes interferências por parte da religião, que chegou a proibir a dissecação dos corpos, já que os mesmos eram considerados sagrados. Toda essa luta só começou a se extinguir no século XV, entre os anos 1401 e 1500. E como você deve imaginar, muitas coisas malucas, pra lá de malucas, foram feitas pela medicina durante um bom tempo, até serem classificadas como a verdadeira atrocidade que realmente eram, fazendo com que, basicamente, qualquer problema de saúde recebesse um tratamento tão absurdo que poderia resultar na sua morte, seja ela instantânea ou a longo e doloroso prazo. Dá para acreditar nisso? Bom, felizmente, esse tempo passou e hoje, graças ao desenvolvimento científico, os tratamentos são imensamente mais humanizados. E se você está curioso para saber como tudo isso era feito, acho bom você começar se preparando. Mas me siga nos próximos tópicos, eu tenho certeza, você vai se arrepiar. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a conhecer, comigo, as práticas para lá de absurdas da medicina antiga. Trepanação. Apesar de ainda ser utilizada nos dias de hoje como parte de alguns tratamentos cirúrgicos, como a ventriculostomia, a endoscopia, a drenagem de hematomas subdurais, a propedêutica neurocirúrgica e a descompressão microvascular, a trepanação, também conhecida como craniotomia, é um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos da história. Se prepara, bizarro. E o seu passado é um tanto quanto, como eu disse, para lá de sombrio. Para quem não conhece esse método, a trepanação consiste na perfuração do crânio para que seja possível acessar o cérebro dos pacientes ou mesmo permitir a realização de uma drenagem de hematoma ou a redução da pressão craniana. Mas, segundo o que diz a história, os primeiros relatos de trepanação remontam ao período mesolítico por volta de 10.000 anos antes de Cristo. O problema é que, além do processo ser realizado com instrumentos horripilantes e completamente medievais, lá no passado, todo o procedimento era feito sem anestesia, fazendo dele algo extremamente doloroso e desumano. Além disso, a sua utilidade era muito diferente da atual e o método costumava ser feito para eliminar os espíritos demoníacos de dentro da pessoa. Segundo o que se acreditava no passado, as pessoas com algum tipo de perturbação mental sofriam dessa condição por conta de possessões espirituais e entidades malignas que ficavam aprisionadas em sua cabeça. E qual a melhor forma para se livrar delas? Bom, era só fazer um buraco no crânio do paciente para permitir que os espíritos saíssem. Certo? Certo. Além dessa função assustadora, também existem relatos de que a técnica foi utilizada no passado para tratar pessoas com enxaqueca ou convulsões epiléticas. Mas como você deve estar imaginando agora, o método era tão primitivo que grande parte dos pacientes não sobreviviam ao processo. Plombagem. Também conhecida como pneumonólise extraperiosteal ou extrapleural, a plombagem foi um procedimento médico antigo
extremamente popular nas décadas de 1930 a 1950 como uma forma de tratar a tuberculose cavitária dos lobos superiores dos pulmões. Segundo os registros, o procedimento consistia em criar uma cavidade sob a costela superior do paciente, para que então uma sequência de bolas de Lucite acrílicas pudesse ser introduzida em um de seus pulmões. Aparentemente, o tratamento também podia ser feito com a utilização de bolas de ping-pong, cera de parafina e gaze. No geral, essas inserções eram realizadas para que o lobo superior do pulmão em questão entrasse em colapso. E apesar dessa parecer uma péssima ideia logo de cara, os médicos da época acreditavam que um único pulmão colapsado poderia se curar mais rápido do que dois. Então, segundo essa visão, por que não forçar o colapso de um deles logo de cara? Assim, não é? Meu Deus. A questão é que, apesar de alguns pacientes parecerem melhorar em um primeiro momento, o procedimento trazia diversas complicações, tais como a hemorragia e o aparecimento de fístulas nas vias aéreas, no esôfago e na pele, além de infecções posteriores, com relatos feitos até mesmo 57 anos depois do tratamento por plombagem. Para você ter uma ideia, em 2009, um homem de 86 anos acabou sendo hospitalizado com episódios repetidos de choque séptico, graças à pneumonia por Staphylococcus aureus. Segundo os relatórios médicos, o homem havia passado por uma plombagem no ano de 1948, depois de sofrer com a tuberculose pulmonar. E 57 anos depois do tratamento, o mesmo acabou ocasionando a sua morte. Ainda assim, esse foi um caso à parte e nem todos tiveram a sorte de resistir todos esses anos antes de ter que lidar com as consequências do procedimento. Hemiglosectomia. Eu não sei quanto a você não, mas se eu sentasse na frente do médico e ele me dissesse que eu necessitava de 2 desses procedimentos que eu acabei de dizer, olha, eu me dava por perdido já. Mas vamos ao que interessa. Usado atualmente para tratar o câncer de língua em pessoas os demais tratamentos não foram efetivos, a hemiglosectomia consiste na remoção de metade do órgão danificado para que o problema possa ser cortado pela raiz, literalmente. Esse tipo de procedimento também pode ser chamado de glossectomia parcial, quando apenas uma pequena parte é retirada, ou glossectomia total, quando é necessário a retirada de toda a língua do paciente. Além disso, esse tratamento ainda pode ser utilizado para tratar outros problemas, como a apneia obstrutiva do sono e a chamada macroglossia, nome dado para as pessoas com língua aumentada. A questão é que, além de ser um tratamento extremamente complicado nos dias de hoje, precisando de uma longa reabilitação fonoaudióloga em seus pacientes, esse procedimento já foi muito utilizado no passado por razões extremamente questionáveis. Aparentemente, lá pelo século XVIII e XIX, esse procedimento acabou se tornando bastante comum para tratar, pasmem, a gagueira. Segundo o que os doutores do período acreditavam, os gagos sofriam dessa condição por terem uma língua muito dura ou desproporcional. E, pensando nisso, a melhor forma para tratá-los seria cortar a sua língua no meio para torná-la mais flexível e fácil de lidar. A questão é que, além de ser completamente ineficaz, esse procedimento podia, inclusive, aumentar ainda mais a dificuldade de fala dos seus pacientes, além de chegar a causar a morte de muitos deles. Sangria. Essa aí, meu Deus do céu, vamos lá.
conhecida por ser uma das práticas médicas mais antigas do mundo, com relatos que remontam até 2000 anos antes de Cristo, a sangria foi desenvolvida como um método terapêutico, no qual parte do sangue do paciente era retirado para auxiliar no alívio ou até mesmo na cura de algumas doenças. Segundo o que se acreditava, a retirada do sangue contaminado poderia ajudar no tratamento de doenças como a varíola, a epilepsia e a peste, sendo bem popular na Europa medieval. Para você ter uma ideia, no século V a.C., o famoso Hipócrates chegou a exaltar essa técnica, afirmando que a mesma poderia ser usada para tratar as oscilações de humores dos seus pacientes, causando uma sensação de alívio e conforto. A questão é que, com o tempo, a popularização do método foi tanta que, a partir do século a.C., o procedimento começou a ser utilizado para tratar basicamente qualquer tipo de doença, chegando a ser usada em indivíduos completamente saudáveis, como uma espécie de prevenção de doenças. De forma geral, o método foi considerado um grande padrão da medicina até o século XIX, sendo que, em alguns lugares do mundo, como na China, o método ainda pode ser encontrado em menor escala. Graças a Deus. Aparentemente, naquele período, a retirada do sangue era feita de forma completamente brutal e bizarra, na qual um corte era feito no paciente com o auxílio de lancetas, um instrumento cortante de 2 gumes, bisturis ou os chamados flebotomos, um instrumento mecânico. Depois de cortados, os pacientes tinham o seu sangue drenado sem o auxílio de qualquer outro tipo de material esterilizado, até uma tigela simples. Esse procedimento era realizado quando o alvo dos médicos eram as veias e as artérias venosas, sendo que, no caso de o foco ser os vasos capilares, a retirada do sangue poderia ser feita com o auxílio de sanguessugas. Sanguessugas. Imagina que confortável. O fato é que o procedimento se espalhou tanto que, em certo momento, registros de sangria chegaram a ser relatados aqui, no Brasil. Tudo isso começou a acontecer por aqui a partir do século XV e, em grande parte, eram feitas pelos chamados sangradores ou barbeiros sangradores. O método foi trazido até o nosso país por Portugal e fez com que sanguessugas pudessem ser encontradas em basicamente qualquer barbearia local, sendo mais comum entre a população negra e os escravos alforriados. Enema de tabaco. Apesar do enema ser conhecido atualmente como um método eficaz no qual uma quantidade específica de água, com ou sem medicamento, é introduzida no ânus dos pacientes para realizar uma lavagem intestinal, purgação ou administrar medicamentos por meio de uma sonda retal, o mesmo era um tanto quanto diferente no passado. Aparentemente, durante o século XVIII, esse tratamento era feito utilizando fumaça de tabaco e servia para tratar diversas doenças diferentes. Eu me pergunto se a expressão blowing smoke up your ass não veio desse tratamento. Enfim, segundo algumas informações recolhidas a respeito dessa prática, os primeiros registros relacionados a ela foram feitos para tratar vítimas de afogamento, mas com o tempo a sua popularização foi tanta que o mesmo passou a servir para o tratamento de pacientes resfriados, com fortes dores de cabeça, problemas no estômago, cólicas e, o mais surpreendente de todos, alguma dificuldade respiratória. Por mais contraditório que isso seja para nós hoje.
sendo que, em um outro momento, o procedimento acabou sendo utilizado também para reanimar os internados por febre tifoide e cólera. De acordo com os ideais daquele período, a nicotina poderia ajudar na estimulação das glândulas suprarrenais do paciente, fazendo com que mais adrenalina fosse produzida e o doente se recuperasse assim. No começo, essa técnica foi feita pelos próprios médicos que tragavam uma espécie de cigarro especial do tamanho de um charuto para depois soprar a fumaça para dentro do ânus dos pacientes, através de uma mangueira ligada a ele. Mas depois de executar essa prática milagrosa, muitas vezes, os médicos acabavam tendo alterações em sua própria saúde, o que fez com que um equipamento especial chamado Foley fosse desenvolvido para essa atividade específica. No final das contas, a prática acabou cessando por volta de 1811. Depois, Benjamin Brodie, um cientista inglês, mostrou que a nicotina agia como um veneno para o coração, já que ela era capaz de interromper a circulação sanguínea dos animais testados. Como resultado disso, o enema de tabaco diminuiu as suas aplicações aos poucos, até se encerrar por completo já no século XIX. Bem, com relatos como este, fica mais fácil perceber como a medicina evoluiu nos últimos séculos e como algumas práticas, mesmo que continuem ativas, não são mais feitas da forma abominável que eram realizadas no passado, usando a ciência para embasar em cada uma de suas ações da forma mais humanizada possível. E, bom, se você gostou de ver esse tipo de conteúdo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Se você for novo por aqui, se inscreva, que ajuda muito de verdade a gente. Comente, deixa aí a sua opinião sobre qual a técnica que você achou mais absurda. E se quer um número 2, me acredite, que em cada civilização você vai encontrar cada coisa que vai custar aí uns vários episódios. Até o próximo, se você quiser.